é tudo isso ao mesmo tempo. Na verdade, a gente faz tudo isso daí. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer A/B testing, por exemplo, de um headline, para a gente ver qual headline gera mais cliques de qualidade. Então, o time editorial consegue chegar lá e pegar uma notícia e eu vou dar 2 headlines diferentes, um pouquinho diferentes do texto, ou 2 ou 3 ou mais, né? Enfim, a gente consegue testar isso em paralelo, a gente consegue medir o que gera mais cliques de qualidade para ler uma notícia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 1.11 do Solvercast. Nosso convidado de hoje é o Hugo Age, CTO da Exame. E aí, Hugo, tudo bem? Beleza, tudo tranquilo, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado demais por participar aí com a gente hoje do Solvercast. Boa, tamo junto. Sempre legal poder contribuir aí com a comunidade, trocar uma ideia, e temos um relacionamento longo aí de carreira juntos, então é sempre um prazer, de certa forma, retornar a casa, digamos assim, né? Exato, eu tava pensando justamente isso, né? Amigos na faculdade, tivemos startup juntos, apanhamos com startup juntos, né? Depois trabalhamos como parceiros em alguns clientes e agora aí uma relação cliente-fornecedor. Acho que é bem legal, acho que a gente já interagiu de todas as formas possíveis, então isso é muito bacana. Hugo, queria, né, primeiro que você contasse um pouquinho, acho que todo mundo conhece a Exame, né, que agora não é mais revista Exame, realmente Exame, com essa presença muito mais digital e, né, essa nova Exame. Você pode contar um pouquinho aí, né, de quanto tempo você está na empresa, né, e até um pouco do histórico dela antes aí dessa nova jornada digital, quando que na época a revista Exame começou? Pode dar um background histórico pra gente? Sim, posso dar sim. Bom, falando, primeira pergunta, quanto tempo eu tô? Eu tô na Exame há mais ou menos 1 ano e 3, 4 meses, alguma coisa por aí. A Exame, né, a revista Exame, né, que era o nome antigo, a gente estava trocando só para ser Exame, ela começou há uns 50 e pouquinhos anos atrás, acho que são 52 ou 53 anos, e de fato ela foi muito importante em toda a evolução da história, né, do capitalismo ou da economia, ou enfim, do mercado brasileiro, e ela sempre foi relevante, trouxe capas que mudaram algumas histórias aí do Brasil, e o que aconteceu com a Exame foi que ela fazia parte do Grupo Abril. O Grupo Abril foi um grupo que cresceu pra caramba, era uma das grandes promessas do Brasil, digamos assim, em termos de empresa. Infelizmente, o mercado ele mudou um pouco e esse grupo ele não conseguiu, de certa forma, manter o pace que ele tinha antigamente e acabou que o produto Exame, né, em si, dentro do Abril, ele foi meio que perdendo um pouco de relevância, por assim dizer, e muitos temas onde a Exame era um grande ator principal, digamos assim, ela era um protagonista de vários temas, e acabou que esse tema, infelizmente, ela foi se perdendo um pouquinho nesse tempo, né? E nesse meio do caminho teve o grupo BTG, do qual eu faço parte hoje em dia, ele negociou, né, teve um leilão, e o BTG ele comprou a Exame do Grupo Abril, e a gente está transformando ela, né, de fato, hoje em dia ela é uma startup, é uma empresa antiga, porém startup, porque a gente trocou bastante coisa, a gente mudou a cabeça, a gente mudou a tecnologia, e a gente está num outro nível de tecnologia e, de fato, transformando a empresa ser uma empresa que o core é tecnologia. E aí, Hugo, pensando nessa grande mudança, né, acho que todo mundo conhece a revista e quem acompanha mais de perto, né, vê essa transformação no tipo de conteúdo, na pegada que vocês estão trazendo agora. Você pode compartilhar um pouco como que era o cenário quando vocês chegaram aí, né, você no BTG, quando assumiu a Exame, do ponto de vista de posicionamento, do ponto de vista aí de visão de tecnologia que tinha? Pode compartilhar um pouquinho com a gente? Como que foi o cenário aí quando você chegou para conhecer isso há 1 ano e 3 meses mais ou menos atrás? Bom, o desafio que eu vejo é bem comum, sabe? Sempre que tem um processo de merger and acquisition, uma compra, seja lá o que for, é sempre complexo, porque tem muitas tecnologias, nesse caso, muitas tecnologias legadas, e o nosso grande desafio era conseguir, em pouquíssimo tempo, identificar o que do legado era reaproveitável, o que a gente tinha que focar em fazer um backup e guardar para uma emergência, e o que de fato a gente tinha que reaproveitar ou fazer do zero, tá? Então acabou que a gente optou por boa parte, a gente reconstruiu do zero, e obviamente sofremos muitas migrações feitas, a gente tem que fazer umas 3, 4, 5 migrações diferentes de bases de dados de vários lugares diferentes. O desafio também é que tinha muitos sistemas legados que a forma como o banco, né, estava modelado era uma coisa que fazia sentido para a época que foi desenvolvido, mas para a nossa época atual não fazia muito sentido. Então a gente teve um desafio muito grande nessa hora de
entender, né? Porque são muitos dados, entender de onde que veio cada um, que dado é correto, que junções são feitas. Então foi um desafio bem grande de migração. Então eu vou dizer que hoje em dia 98% da Exame é tudo novo, tá? A gente fez tudo do zero. Caramba, e pensando nessa mudança, dado que chegou e ia mudar tudo, e como você muito bem falou, hoje acaba que é uma startup dentro de uma empresa muito tradicional e com muito tempo, e quando a gente fala muito de startup, a gente fala de MVP, né, o mínimo produto viável, o mínimo viable product. Quando você chegou aí como CTO para definir esses desafios, o que você entende que foi assim o MVP de, vamos começar a resolver, vamos trazer essa cultura de startup, vamos dar esse primeiro passo com essa visão de startup dentro de uma empresa tão tradicional? No meu caso, eu tive uma vantagem, digamos assim, que quando a gente comprou, né, a parte de tecnologia veio zerada, então não tinha ninguém no time. O time ele continuou na Abril. Então, para o meu ponto de vista, o grande desafio foi justamente como eu passo o sonho da minha visão de tecnologia da Exame para trazer pessoas que não reconhecem a marca ou conhecem a marca, mas tipo, aquela marca antiga e tudo mais. Como é que a gente ensina para esse cara e demonstra para ele claramente a visão grande que a gente tem para esse produto, né? Então foi um grande desafio contratar os primeiros acreditadores, digamos assim, da visão que eu construí para a Exame. O MVP basicamente foi, né, primeiros meses, a sobrevivência, tipo, eu tenho que sair por causa dos prazos dos contratos, então tudo que tem lá eu tenho que tirar em um prazo lá de 3, 4 meses. Ao mesmo tempo, eu não posso ficar com nenhuma perna solta, então esse foi um grande desafio. Falando em MVP, eu acho que a nossa grande entrega foi entender o que estava acontecendo, montar um grande mapping de tudo que estava rolando, que tecnologia tinha, o que dependia de fornecedor, qual era o fornecedor, estabelecer laços com o fornecedor que não existiam antes, né, porque era com a empresa antiga, desacoplar sistemas, tinha muitos sistemas que eram o mesmo sistema que atendia Exame e outras plataformas do Grupo Abril. Então teve um trabalho bem grande disso, então eu diria que os primeiros 4, 5 meses foi um grande hiring, né, contratar bastante gente boa e sobreviver, tá? Então esse foi a nossa, digamos assim, o nosso update. Eu diria que o MVP nosso, na verdade, foi uma soma de algumas coisas, mas o principal que teve mais destaque foi fazer a nova plataforma de pagamento, tá? Então, a gente tinha uma plataforma um pouco deficitária, do ponto de vista do que deu para fazer naquele tempo, e a gente refazer a plataforma de vendas do zero foi o que trouxe maiores ganhos para a empresa. Eu diria que, tipo, migrar o site, remover uma série de coisas legais que estavam prejudicando demais a performance do site, fazendo uma migração de domínio, porque antigamente pertencia ao subdomínio, né? Era exame.abril.com.br e tinha toda uma relevância de dezenas de anos, no caso, enfim, desde que a internet surgiu, enfim, dezenas de anos de relevância naquele domínio. E quando a gente falou exame.com, sem ter o Abril no nome, foi um enorme desafio, porque o nosso SEO ele caiu violentamente e a gente também teve um enorme trabalho de reerguer essa marca do zero, né? Toda a parte de redirect, configurações de Google Search Console, que é uma plataforma do Google que você gerencia um pouco da visão do seu site lá de acessos, palavras-chave de busca e tudo mais. Então a gente teve um grande trabalho aí de reconstruir a marca do zero e não deixar que a quantidade de acessos, que era enorme, ela fosse prejudicada com essa migração de domínio, que foi a parte que eu diria que foi o mais crítico nessa operação toda. Hugo, que legal ter essa visão desse primeiro cenário, porque a gente, né, no podcast, a gente conversou com muitas startups começando, construindo algo novo, e existe, obviamente, muitos desafios em construir algo novo, mas eu entendo que tem desafios, às vezes, ainda mais complexos quando você tem um legado e você tem que mudar algumas coisas, e até, às vezes, coisas que você acha que vai ser um ponto positivo, né, como se for um nome, um histórico, como você muito bem falou, às vezes não é positivo, porque tem um desafio em você manter a relevância com uma troca de domínio, por exemplo, né, de manter essa relevância. Então, muito legal ter essa visão de uns desafios, que nem sempre é porque já tem um nome, que tem um histórico, que facilita, às vezes até cria algumas dificuldades. E aí, nessa linha, Hugo, você pode compartilhar um pouco da estrutura de tecnologia, das ferramentas que vocês usam, tanto como era quando chegou, mais específico, mas agora, que mudança ocorreu nas tecnologias utilizadas nesse processo aí de inovação? Tá bom, falar do passado acho que nem vale muito a pena, basicamente são tecnologias legadas, bancos legados e sistemas legados que eram muito fracos e analíticos, tá? Então basicamente era muito feeling do que era melhor de se fazer, mas não se tinha muita visibilidade do que de fato estava acontecendo para ajudar o time de campo ali, né, saber para onde caminhar e tudo mais. Falando um pouquinho da minha visão que a gente construiu para a Exame, tá todo mundo hoje em dia acostumado a usar um Spotify ou um Netflix, e acaba que as pessoas ficam um pouco preguiçosas até por causa disso, porque basicamente a pessoa tem a impressão de que aquele conteúdo foi feito sob medida para ela, quando na verdade existe uma inteligência ali por trás computacional que está
recomendando um filme baseado em pessoas que também gostaram do que você viu, também gostaram disso daqui, ou ouvir uma playlist porque uma pessoa que é parecida em gosto com você também está ouvindo. Então, existe uma grande oportunidade que não é coberta por ninguém no mercado, que é de ser um grande Netflix de notícia, né? A gente até trabalha com, enfim, tem agregadores como Google News e alguma coisa assim, mas um publisher que consegue entender o que realmente o usuário quer e oferta esse conteúdo sob medida no formato certo, na hora certa para ele, é uma coisa que não existe. Então, toda a tecnologia que a gente está desenvolvendo e desenvolveu na Exame nova, ela é voltada para isso. É a gente entender o comportamento do usuário, entender que tipo de notícia ele lê mais, ele lê menos, que notícia ele compartilha, que notícia ele lê na rede social, obviamente tudo dentro aí da LGPD, tá? Tem os opt-ins, tudo certinho. Mas basicamente entender a jornada do usuário para que a gente consiga fazer algumas coisas. Então, recomendação de conteúdo, então a gente entregar um conteúdo que tem mais relevância para o que ele tem interesse. O segundo é cross-sell, então é basicamente entender se eu tenho um usuário que tem interesse num assunto específico e eu tenho, por exemplo, que a Exame, enfim, depois eu falo em outra pergunta aí, os outros braços que a gente tem hoje em dia. Ele tem interesse em um relatório sobre investimentos no setor de petróleo. Eu posso dinamicamente entender que é uma demanda daquele usuário e eu dinamicamente posso injetar um call to action dentro daquela notícia para levar aquele usuário até aquele produto que a gente quer ofertar para ele. E o terceiro ponto é entender o momento certo e a forma correta de impactar o usuário. Então, por exemplo, tem umas métricas de mercado que mostram que um usuário desktop ele converte mais ou menos 3 vezes mais do que um usuário de mobile, né? Tem diversos motivos, não vou entrar aqui em detalhes. Então, se eu entendo que o usuário de manhã ele está no mobile, porém, no final de semana ele usa o desktop, por que eu vou impedir a leitura dele porque ele atingiu o seu limite de artigos grátis na semana, se eu posso esperar ele estar no final de semana em casa, no desktop dele, que ele tem muito mais propensão a converter. Então, eu posso fazer um call to action com desconto para esse usuário bem na hora e ele está mais confortável e mais propenso a adquirir o produto que faz sentido para ele. É mais ou menos isso que a gente montou. E claro, tudo muito baseado em dados e não em sentimento ou achismo, né? Muita estrutura nesse sentido. E aí, Hugo, você até já adiantou uma pergunta que eu ia fazer, até com seu forte background em segurança, que você falou de algumas coisas nesse sentido. Recentemente escreveu um livro, que também é bem legal, que é Desmistificando a Segurança Digital. E, enfim, terminei de ler essa semana, eu achei muito legal o livro, muito objetivo, né, e principalmente para quem não é da área, que dá uma visão geral, medos, eu sei que tem muita gente que tem vários medos, acho que ele, como o título muito bem diz, desmistifica tudo isso. E aí eu queria, se pudesse compartilhar um pouco, claro, a gente não pode entrar em muitos detalhes, mas nesse ecossistema de inovação e, né, como você falou, de as restrições em conhecimento de dados das pessoas e tudo mais, como que essas práticas de segurança são implementadas de uma maneira macro? Se você puder compartilhar algumas iniciativas nesse sentido com a gente. Posso sim. Então, a gente tem uma DPO que está ajudando bastante nesse processo, né? A gente tem pessoas que entendem segurança, mas a gente está formando um time ainda maior da parte de, a gente chama de DevSecOps, digamos assim. O grande desafio que a gente vê, eu acho que é muito mais uma questão de conscientização e ter data privacy, né, privacidade de dados como uma coisa padrão da empresa. Então, o que a gente tem feito? Obviamente, a gente tem usado ferramentas, tá, que podem nos ajudar nessa parte de, enfim, testar se o usuário está realmente atento. Então, pode ser que ele receba um e-mail achando que é uma promoção e quando ele clica, na verdade, você foi pego uma pegadinha aqui, na verdade, isso aqui é um treinamento de segurança e você falhou, enfim. A gente tem pensado em algumas coisas fora da caixa aí para tentar ajudar nesse aspecto de conscientização. A gente tem dado vários workshops sobre LGPD, né? Então, tentando, porque também, né, dar só um workshop não resolve, é muito mais tentar pegar alguns casos que se aproximem de um uso real do cara, né? Porque não adianta falar, cara, se isso acontecer, faça isso. Então, se uma notícia tal acontecer isso daqui, o que tem que fazer, qual é o procedimento. Então, a gente tem montado uns workshops bem sob medida e tem entregado isso para diversas áreas da empresa, time editorial, marketing e tudo mais. Então, a gente tem tentado polinizar, digamos assim, o conhecimento de segurança. E se acontecer algum problema, a gente vai ter um time que consegue atuar rapidamente ali para conter o problema e para conscientizar as pessoas que estavam envolvidas, né, nesse problema, para que elas aprendam e que o erro não se repita. E, Hugo, uma coisa até relacionada à privacidade, eu achei muito interessante essa analogia, essa visão de vocês, né, de um Netflix de notícias, porque eu pessoalmente gosto muito, obviamente dentro de limites de privacidade, de dar algumas informações de forma que eu receba um conteúdo mais apropriado para mim, que o Netflix me indique um filme que eu goste mais, que o Spotify me indique uma banda nova que é parecida com o meu gosto, então é muito bom nesse sentido de receber algo que de fato vai me agregar. E eu nunca tinha pensado isso do ponto de vista de notícia, que a gente sabe que o Netflix até produz as séries ali pensando em o gosto dos usuários, que até os ícones são diferentes do gosto do usuário, então muito legal ter essa visão de dados para entregar essas notícias específicas. E você pode compartilhar um pouco mais
dessa estratégia de dados, como que é isso? Eu sei que muita gente tem curiosidade sobre Big Data, sobre inteligência artificial, então você pode abrir com a gente um pouco das estratégias por trás para conseguir entregar esse conteúdo de forma personalizada, de forma que de fato agregue valor para quem está consumindo? Bom, basicamente como é que a gente faz, né? A gente entende que para a gente conseguir ter uma estratégia eficiente de recomendação de conteúdo e entendimento da jornada do usuário, a gente precisa ter alguma forma de ferramenta que consiga capturar um alto volume de eventos sendo traqueados, né? E gerir isso de uma forma eficiente. Então, na Exame, a gente está falando aí de, não vou dizer o número, mas está falando de dezenas de milhões de usuários passando pela plataforma o tempo todo, né? E é bastante gente. Então, a gente tem uma plataforma eficiente que consiga capturar esse alto volume de dados de uma forma eficiente sem perder nenhuma informação, é bem desafiador. Para isso, eu posso falar, a gente usa uma ferramenta chamada Segment, ela foi recentemente adquirida pela Twilio, que ela nos ajuda bastante a capturar, né, esse grande volume de dados, tanto a absorção de dados de diversas fontes, então a gente consegue pegar o usuário que está no celular dele, o usuário que está no desktop, o usuário que está no iPad, o usuário que está no mobile, tanto no web, né, responsivo, né, o site do mobile, quanto no próprio aplicativo, e a gente entrega todas as fontes de dados para a plataforma, a gente faz algumas transformações, e no final do dia a gente joga isso num grande data lake, por assim dizer, e essa estrutura roda em cima da GCP, tá? Essa parte específica na Google Cloud, essa parte de dados. E lá dentro, basicamente, a gente mostra algumas visões para os usuários. Então, basicamente, a gente tem um time de analistas que eles ficam fazendo queries, combinações de dados em cima do que está sendo capturado e pode dar algumas respostas para questionamentos, como, sei lá, qual é a hora do dia que converte mais cliente, um cliente assinante, quais tipos de artigo ele lê mais durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, sei lá, se o tamanho de tela impacta na conversão, se o tipo de device que ele usa gera mais conversão ou menos conversão, quantos pop-ups eu mostro para um cara para ele, de fato, converter para um produto. Enfim, a gente consegue ter esse tipo de inteligência montada ali atrás. Então, basicamente, é um grande ingestor de dados e eventos de todas as fontes, um time que está sempre trabalhando com um time de produto para conseguir dizer que eventos são importantes eu saber, né? Porque também eu coletar tudo é uma coisa meio louca, porque por mais que possa fazer algum sentido no futuro com alguma coisa automatizada, mas a gente tem que ser muito assertivo no que a gente coleta, né? Porque se a gente coletar demais, a conta de cloud pode ficar muito cara pra gente, né? Então a gente tem que estar sempre trabalhando com um produto para entender, cara, qual é o mínimo número de coisas que eu tenho que traquear de evento para conseguir entregar alguma coisa interessante para o time de dados trabalhar junto com as áreas de negócio e tomar decisões boas, tá? Hugo, eu ia perguntar exatamente esse ponto, que eu entendo que é um desafio muito grande saber quais as perguntas certas que devem ser feitas. Porque, como você falou, existem muitas informações, mas coletar tudo, né, analisar desde o clique do usuário ali, isso é mais custoso. E até, né, muita gente está querendo entrar mais para essa parte de dados, de BI, de Analytics. Que dica você pode dar para quem quer entender melhor, justamente aprender a fazer as perguntas certas? Como que vocês entendem quais são as perguntas certas? Experimenta, vê se faz sentido e depois volta? É teste AB? Como que vocês aprendem a fazer essas perguntas? É tudo isso ao mesmo tempo, na verdade, a gente faz tudo isso daí. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer A/B testing, por exemplo, de um headline, para a gente ver qual headline gera mais cliques de qualidade. Então, o time editorial consegue chegar lá e pegar uma notícia e eu vou dar 2 headlines diferentes, um pouquinho diferente do texto, ou 1, 2 ou 3 ou mais, né? Enfim, a gente consegue testar isso em paralelo, a gente consegue medir o que gera mais clique de qualidade para ler uma notícia, então é o tipo de coisa que a gente consegue medir. E eu sou um cara que veio da academia, né? Então, eu gosto muito de ler artigos, então eu estou sempre procurando algum artigo, tem muitos artigos lá de fora da Harvard Business Review, por exemplo, que falam sobre tipo, o mercado de publisher global, quais são as métricas que são usadas, quais são os KPIs que são acompanhados nos publishers pelo mundo. Então eu sempre busco muita inspiração da academia, então eu leio bastante artigo, eu tento reservar pelo menos uma tarde minha da semana, geralmente é sábado ou domingo, para estudar sobre artigos científicos, para dar um pouco de ideias, e a gente está sempre provocando o time, tá? Então a gente faz bastante A/B testing, a gente traz bastante referência científica e tenta provar em campo que aquela hipótese que foi levantada no artigo faz sentido para a gente, né? Digamos assim, e a gente vai trabalhando em cima disso. Então é basicamente isso. Como saber as perguntas certas? Eu acho que, em primeiro lugar, é você estar imerso no mundo onde você trabalha e você ter conhecimento sobre aquele domínio e, naturalmente, alguns pontos vão surgir, né? Então, acho que é bem por aí e ter a cabeça bem aberta para a experimentação. Eu acho que é bem por aí o caminho.
E para fechar esse segundo módulo aqui do nosso episódio, eu acho que a gente tem bastante coisa para explorar na parte final. Como você falou, né, é um ano aí de muita transformação, você falou, né, mais de 90% das coisas refatoradas e projetadas, né? Você veio do mundo de startups, né? A gente vivenciou muitos aprendizados, erros e acertos e, né, quando você está inovando, naturalmente você comete erros. E o que nesse um ano de tanta transformação você entende aí que foi um erro, o maior aprendizado que vocês tiveram nessa jornada tão acelerada? Eu acho que um grande desafio que toda startup em geral tem, né, é aquela pressão enorme por resultados, e eu acho que é totalmente aceitável. A diferença é que às vezes a gente acaba, por causa de uma pressão, no meu caso, tá, não defendendo de forma talvez um pouco mais forte o que eu acredito que é a visão para aquele momento, então esse é um ponto. Às vezes sacrificar uma visão de longo prazo para atingir uma coisa no curto prazo, é isso? Sim, é uma coisa que a gente melhorou pra caramba, então isso está bem mais alinhado hoje em dia. Porque assim, né, a gente comprou uma empresa que estava com diversos desafios, e a gente tinha muito desafio para entregar em pouco tempo, né? Então assim, o que é prioritário, o que não é? E aí acabou que era muito, muito difícil entender o que é prioritário para mim, o que é prioritário para o outro stakeholder da empresa, e por aí vai. Então a gente conseguir construir essa visão junto com os stakeholders foi um negócio que a gente aprendeu bastante e evoluiu. Do ponto de vista de erro, eu diria que a gente errou em algumas priorizações, tá? Então a gente focou em algumas coisas que não deveriam ter sido focadas no início, e depois a gente teve que correr atrás do prejuízo. Alguns desenvolvimentos que a gente fez para entregar alguma coisa rápida, a qualidade não ficou boa e acabou que a solução foi refazer do zero. Então, eu dei até o exemplo na parte de vendas, né? A gente acabou fazendo uma coisa muito rápida para entregar para ontem, não ficou satisfatório, a gente conseguiu fazer uma versão nova, e essa versão nova a gente lançou justamente 2 dias antes da Black Friday, então já tinha uma pressão enorme para vendas de uma coisa que estava sendo lançada, mas obviamente a gente fez todos os testes de carga, funcionou super bem, e foi incrível que na Black Friday a gente teve um multiplicador bizarro, muito grande, de número de assinaturas, e a plataforma nova suportou numa boa. Então foi um super ganho aí, mas veio de um aprendizado que, cara, tem coisa que não vale a pena a gente fazer sozinho, tem coisa que vale a pena a gente buscar um parceiro mais adequado, tem coisa que vale a pena a gente fazer dentro de casa, e tem coisa que vale a pena a gente terceirizar. Então acho que é esse equilíbrio, até quando vale eu terceirizar, até quando vale eu confiar 100% numa outra empresa para fazer aquilo por mim. Esse balanço foi uma coisa que a gente errou bastante, mas a gente acertou, hoje em dia está bem acertado. Hugo, para fechar, você compartilhou um pouco da Exame aí antes da mudança, compartilhou dessas transformações todas que tiveram ao longo desse ano, dessa estratégia muito mais digital, e para ter uma estratégia digital eficiente, uma cultura muito orientada a dados e a segurança. E para futuro, né? Qual que é a visão de ideias e tecnologias, até de referência que você vê? Você falou muito de entender as perguntas certas, fazer teste AB para entregar o conteúdo, de coisas que vocês já estão fazendo, mas e para daqui a 2, 3, 5 anos, como que vocês pretendem transformar a área aí de notícias e informação no Brasil? A nossa visão de produto para 2 anos, a gente tem um roadmap para mais de 5, 6 anos aí, tem bastante ideia legal, mas acho que a grande mensagem é que a gente entendeu que a notícia ela não está em um só lugar, e a forma como as pessoas consomem informação ela mudou bastante, né? Então hoje em dia é uma grande era da dispersão, então as pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, não conseguem focar, estão tirando intermediários, trocando para um acesso direto, como outras plataformas exploram isso, não de publisher, enfim. Mas eu vejo que é um negócio muito mais onipresente. Então a gente pensa muito em um ecossistema mais integrado. Então, por exemplo, você está no seu app da Exame e a gente está voltando muito para a parte de finanças também, tá? Porque a gente entendeu que finanças é um braço importante do ponto de vista de entregar para o povo brasileiro, né, para as pessoas que consomem a Exame, uma vivência mais importante de finanças, porque a gente sabe que isso é um gargalo, é um calcanhar de Aquiles de muita gente no Brasil, infelizmente, e a gente dando essa jornada para o cara evoluir financeiramente, ele vai ter a liberdade de fazer o que ele quiser no futuro. Então isso é uma das coisas que está norteando a Exame, e continuando o que eu estava falando antes, a nossa ideia é ter uma coisa muito mais seamless, né, tipo, sem costuras, integrando tudo. Então, o cara, ele vê uma notification sobre uma notícia do mercado financeiro no app da Exame dele, ele pode marcar, tipo, vou salvar para ler depois, ou quero analisar essa ação, só que na tela do telefone está muito pequena. Se o cara tiver com a Exame aberta no site dele, a gente pode automaticamente integrar isso com a seção do usuário e automaticamente aparece a ação, o gráfico na tela cheia do cara. Enfim, a gente tem pensado muito em coisas que podem integrar os ecossistemas, né? Então Apple Watch ou Samsung Watch, Galaxy Watch, enfim, um Galaxy alguma coisa, o desktop, o iPad, a TV. Então a gente está pensando em montar um ecossistema que conecta tudo, esse é um ponto. E o segundo ponto é que a gente está refazendo toda a interface do site e a experiência do usuário. A gente montou um design system novo,
A gente já tem meio que um Canva pronto de como é que vai ser a nova versão do site, e essa versão claramente ela vai trazer essa parte de recomendação de conteúdo para dentro do jogo. E um outro negócio que eu aposto bastante, que a gente também já começou a desenvolver, é toda a parte de gamification. Então, eu entendo que existe uma oportunidade enorme de você gamificar a experiência que um usuário tem com leitura, porque hoje em dia não tem muito gamification, né? Basicamente você lê notícias e acabou, e a gente está desenhando uma série de estratégias que permitam que o usuário se sinta engajado a ler mais uma notícia, que ele se sinta engajado a compartilhar um conteúdo, ou por aí vai. Então a gente está também investindo bastante nessa parte. Hugo, sensacional. Obrigado por compartilhar toda essa estratégia de transformação, as mudanças. Eu acho que assim, inspira muitos canais de comunicação a serem mais digitais e qualquer outra empresa realmente usar mais os dados e informações para tomar decisões mais inteligentes. Então, obrigado demais por compartilhar essa sua visão com a gente. Para a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta que aí foge um pouco da parte da Exame especificamente, que você já cobriu muita coisa dessa estratégia, e explorar um pouco a parte só de segurança para a gente fechar um pouco aí do seu livro, que eu pessoalmente gostei muito. Assim, claro que eu já venho da área de tecnologia, muita coisa ali eu já tinha conhecimento, mas ele é trazido de uma forma tão simples e tão legal, e ainda assim, mesmo que eu era da área, eu aprendi várias coisas novas também. E qual que foi a sua motivação de escrever esse livro? Eu acho que a primeira delas foi perceber que na minha família mesmo, a minha avó, enfim, algum parente um pouco mais idoso, enfim, eu via o quão fácil era para uma pessoa mal intencionada ludibriar, né, ou enganar alguém próximo de mim, né, algum amigo, alguém da família, clonar o WhatsApp, mandar um boleto falso de cobrança de carro e a pessoa pagar, enfim. E eu vi que tinha um universo muito grande de pessoas que conseguem se aproveitar de uma pessoa que não tem tanto conhecimento de tecnologia para explorá-las e de alguma forma tentar extorquí-las ou fazer alguma coisa assim. Isso sempre me incomodou absurdamente, talvez por isso, porque eu tenho essa certa paixão pela área de segurança, e eu fiquei pensando, caramba, o que eu, como cara de tecnologia, que enfim, sempre fui apaixonado por segurança, até tirei a certificação da Amazon de Advanced Security Specialty, eu sou apaixonado por segurança e, cara, como é que eu posso traduzir isso, né? Porque não adianta nada eu falar uma coisa super complexa sobre criptografia homomórfica ou alguma coisa assim, para um público que nem sabe o que é criptografia. E eu fiquei pensando, cara, o que eu posso fazer como contribuição para as pessoas que um usuário que não é de tecnologia, uma pessoa normal que usa tecnologia porque é a realidade, ela consiga entender de uma forma clara o que ela pode fazer para não ser que nem aquele filme de terror, onde tem sempre aquela pessoa que morre primeiro no filme, né? Eu até escrevo um pouquinho sobre isso no livro, né? Eu não quero que as pessoas próximas a mim e que eu gosto, ela seja aquela primeira pessoa que vai ser vítima de um golpe e que ela desenvolva um pouco de inteligência, de segurança / consciência, e ela liga aquele flipzinho na cabeça, cara, isso aqui tem um cheiro de golpe. Isso aqui tá esquisito. Eu li no livro do Hugo, ele me contou essa história, e cara, isso aqui tá com um cheiro de que isso aqui é alguma encrenca, então deixa eu tomar cuidado, entendeu? Então, basicamente foi pensando nas pessoas próximas a mim, que eu vi sendo alvos de golpes e tentativas esquisitas de estorno pela internet e tudo mais, e tentar trazer para uma pessoa que é leiga no assunto e não é de tecnologia, como entender um pouquinho mais e como se proteger. Basicamente foi isso. Eu acho que uma das coisas mais... Eu concordo com a sua visão aí, que você está falando, é exatamente o que eu senti no livro, e mais ainda acho que é o linguajar, né? Que quando a gente vê coisas muito técnicas, às vezes é difícil de entender, e eu já te conheço há muito tempo, então lendo o livro eu consigo realmente imaginar você falando aquilo, assim como a gente está conversando aqui, então acho que isso torna o conteúdo de segurança da informação muito acessível. Então gostei bastante, super recomendo aí a leitura para todo mundo. Hugo, com o seu episódio, a gente fecha a primeira temporada do Solvercast com líderes de tecnologia e de inovação. Temos um último episódio na temporada que é uma revisão, aí um resumo da temporada como um todo. E na segunda temporada vamos falar com mentores e líderes e facilitadores do ecossistema. Não necessariamente com os empreendedores, líderes, CTOs, enfim, os responsáveis diretos ali pela transformação. Então, obrigado demais, Hugo, por participar com a gente e fechar com chave de ouro essa primeira temporada. Legal, prazer poder contribuir e quando precisar é só chamar. E aos ouvintes, obrigado por acompanhar essa primeira temporada do Solvercast com a gente e até a segunda temporada.